Olá, irmão, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo. Eu acabei de sair da Câmara de Vereadores, onde eu fiz essa pregação que você vai ouvir agora, que tem como tema a necessidade da virtude da prudência. Anda, Senhor, teu Espírito edifica minha vida no Espírito Santo. Canal Vida no Espírito Santo. Os corações, né? Com certeza ele orou, com certeza ele estudou e com certeza algo novo ele tem aqui para oferecer, que é o amor de Cristo. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha em nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém, meu amigo. Bom dia, povo. Bom dia. Tudo bem? Ótimo. Olha aí, vamos levantar a mão lá em cima aqui rapidão. Aí você fala, não, vamos louvar de novo, Ronaldo? Não, é só pra você dar uma espreguiçada mesmo, porque quando a gente levanta de manhã, a gente levanta meio... Quem é que levantou 6 horas da manhã? Não? Quem é que levantou 5h30 da manhã? Foi eu que levantei. Só porque ele é professor de tênis, ele tem que levantar. Tem que levantar Ele cedo, tem gente. que levantar. Como diz o irmão de Maria, o cara quando levanta cedo ele fica mais tempo sem fazer nada. Será que pode isso? Não? Gente, vamos sentar um pouquinho. Enquanto cantava a música, eu logo fui pensando assim, né? Foi a tua presença que não nos faz desistir. Quantas vezes a gente quer largar a mão de alguma coisa ou quer desistir de alguma coisa. E às vezes pode estar acontecendo isso conosco na nossa vida. Às vezes a gente está desanimado com alguma situação familiar. Às vezes a gente está desanimado com alguma situação no emprego, com vontade de trocar emprego. E às vezes a gente vai levando a vida assim, né? Estou muito desanimado com isso aqui, viu? Tá na hora de eu fazer outra coisa na minha vida. Então a gente fica cochichando. Quando não, a gente fica murmurando. Ai, Fábio, deixa eu falar uma coisa pra você, viu? Esse negócio não tá dando mais não. E assim você passa dias, semanas e não vai indo para frente. Diferente é quando a gente está na graça de Deus, quando a gente tem o Espírito Santo dando a gente fortaleza, dando a gente vigor. E aí a gente faz o seguinte: olha, tá difícil, mas isso aqui vai melhorar. Olha, isso aqui tá difícil, mas o que será que eu posso fazer para dar uma melhorada? Você se deixa de ser vítima, sempre desanimando, sempre murmurando, para ser protagonista, tentando mudar alguma coisa de bom nessa situação toda. Tem alguma coisa semelhante acontecendo contigo na sua vida? Tem alguma coisa que está fazendo você querer desistir? Ou tem alguma coisa que está forte, está difícil, mas você está encontrando vigor e acredita que vai dar certo? Porque se você tiver nessa vontade de superar, nessa vontade de fazer acontecer, eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo está em você. E é isso que nós estamos cantando. Coloca a mão no seu coração aí. E agora, é claro, ninguém sabe melhor da sua vida do que você mesmo. E você pode trazer as situações, tanto aquelas que possam desanimar, como aquelas que possam e precisam do vigor do Espírito Santo. E assim como essa sarça ardente, que Moisés chegou ali desanimado da vida, ele que era príncipe lá do Egito, de repente lá está cuidando de ovelha, uma função que aos olhos dos egípcios era muito simples, muito simplória. Ele ali, e as ovelhas nem dele eram. Certamente Moisés devia estar cutucando essa ovelha, vai logo, não era nem para mim estar aqui fazendo isso. Mas aí de repente Deus se revela. E é nessa situação que você se encontra que Deus também quer se revelar, derramando sobre mim e sobre você o teu Espírito Santo. E vai pedindo o Espírito Santo na sua vida, vem Espírito Santo, nessas situações que eu preciso, lá em casa, no meu trabalho, porque eu preciso. E se você precisa, você mesmo faz a sua oração e nós entregamos isso na intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Irmãos, eu estou aqui para falar para vocês sobre um tema que chama necessidade da virtude da prudência.
Quem aqui pensa em estar com Deus na eternidade? Quem aí pensa? Todo mundo? Muito bem. Olha só. Quem aqui, em cada momento da sua vida, durante a sua semana, durante as suas horas, desde a hora que você levanta, cogita nas diversas situações que você tem, você lembra de Deus? Quantas vezes Deus é lembrado nas suas horas, na sua manhã, na sua tarde, na sua noite? Você lembra? Porque quando você pauta a sua vida, então você está sobre a virtude da prudência. Padre Rui Marim sempre diz assim, que o objetivo da prudência é fazer com que cada caso particular da nossa vida tenha sempre a presença do Espírito Santo a nos conduzir. É uma virtude que vem sobre nós para fazer com que a vida da gente, sempre em última instância, nós nos preocupemos com o fim último sobrenatural. Veja bem, o que é o fim último? Alguém chuta? Fim último. Qual que é a última coisa que acontece conosco? Morte. Fim último. Beleza? Às vezes a gente esquece o fim último, mas tem gente que vive como se não tivesse. Mas tem, todo mundo tem. Como diz meu pai, ninguém vai ficar para semente. Como também dizia meu pai, ninguém nasceu do estrume da vaca. Todo mundo nasceu de um pai e de uma mãe. E todo mundo um dia vai morrer. Você não tem... Agora, fim último sobrenatural, irmão, não é a morte só. É o encontro que você vai ter com Deus. Pensa agora. Se você estivesse sendo agora convidado no seu fim último sobrenatural. Ali naquele momento onde você fala, poxa, eu pautei ou não a minha vida em Deus. Em cada caso particular. E quando a gente fala cada caso particular, eu sempre gosto de lembrar quando a gente está fora da igreja. Lá na igreja, muitas vezes, vamos orar, como a gente está aqui agora, né? Vamos orar, a gente ora. E fora da igreja, a gente não ora. Vamos ler a passagem bíblica, aqui não vamos... A gente lê a passagem bíblica em dentro de casa, fora da igreja, a gente não faz. E a gente vai percebendo que a virtude da prudência é essa ação do Espírito Santo que faz com que em cada caso particular da nossa vida, Deus seja presente nisso também. E quantas pessoas também, por não se atentarem a essa virtude da prudência, às vezes quando ele precisa muito de Deus lá no seu trabalho, não tem Deus. E lá no seu trabalho ele pode vir a se corromper. Esquecendo desse fim último sobrenatural que todos nós estamos inevitáveis, vamos ter o nosso dia com Deus. Eu lembro de uma música, não sei se vocês lembram, Chitãozinho Chororó, que a música cantava assim. É que a música... Senta aqui nesse banco, perto de mim, vamos conversar. Agora chegou sua hora. Eu falei, bicho, quando eu era pequeno eu ouvia essa música. Chegou a sua vez, vamos conversar, uma coisa assim, né? Quando eu falava assim, chegou a sua hora, chegou a sua vez, eu ficava lembrando da minha mãe, agora e na hora da nossa morte, amém? Quando a gente rezava, eu ficava pensando assim, né? Nossa, um dia eu vou morrer, eu vou encontrar com Deus. Eu tinha um pavor disso. Com o tempo, a caminhada, você vai percebendo que, na verdade, o pavor vem quando você não está com Deus. Quando você não tem Deus e aí cogita-se a possibilidade da morte, quantas pessoas no desespero procuram não mais a fé, mas procuram diversos caminhos espirituais que tem por aí, que não é o objetivo aqui mencionar. Mas a virtude da prudência que faz com que, não é nos casos particulares e ordinários que nós temos no dia a dia. Quantos de nós aqui? Eu já trabalhei hoje de manhã e vou voltar a trabalhar. É ordinário, todos nós vamos trabalhar, todos nós temos a nossa função. Eis que nós somos convidados nessa função que a gente exerce a continuar na presença de Deus. A continuar pautando a nossa vida em Deus. Que seria mais ou menos assim, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria. Muito bem, irmão. A virtude da prudência é isso. É quando você tem um imperativo na sua vida. Por exemplo, Mateus capítulo 10, versículo 16, Jesus vem ordenar: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Quando a gente aprende lá no português, eu, tu, nós, vós, eles, aí vem os verbos, né? A gente vai conjugar, né? Sejam, ou seja, sejam significa eles. É o último do plural, eles sejam. Agora, quando Jesus fala sede, ele está falando para todo mundo. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ou seja, sede prudente. Jesus está falando para mim, para o Valmir, para você, meu irmão, para o Wesley, para todo mundo que está aqui. Sede prudente. Ou seja, Jesus está falando assim, olha, como é que você anda caminhando com a sua vida? Sede prudente, ou seja,
tenha esse hábito do Espírito Santo, que ele já colocou em você, esse hábito sobrenatural da prudência. Agora, deixe esse hábito vir à tona na sua vida, nas horas ordinárias da sua vida. Também sou casado, e quantas vezes eu tenho o meu relacionamento com a minha esposa e eu preciso de prudência ali. Eu não posso chegar na minha esposa e falar o que vem na minha cabeça. E quantas vezes eu já fui um esposo que fiz isso? Falava e depois a gente percebia que magoava, feria, distanciava. Quantas pessoas precisam de prudência no seu modo de agir em casa? Quantas pessoas também são imprudentes? Lá no meu trabalho, gente, estou convivendo com uma pessoa que nós temos uma dificuldade em chegar nele e falar assim, Fábio, você precisa dar uma melhorada, a gente queria conversar. Na hora que você fala assim com ele, ele fica muito bravo, ele fica muito... Quantas vezes nós também fazemos do mesmo jeito? Ninguém pode falar as coisas para nós. Chega lá, por exemplo, aqui, eu estou participando aqui desse grupo. Deixa eu me apresentar também, né, Fábio? Sou Ronaldo, tá, gente? Estou aqui no grupo, aqui com o pessoal, esquecendo de me apresentar, convite do Carlinho. Estamos aqui desde quando saiu o grupo e estamos perseverando com a graça de Deus. E quantas vezes o Carlinho, numa necessidade, pode chegar em mim e falar, Ronaldo, é o seguinte, queria te falar sobre isso. Ô, louco, Carlinho, não, mano, a gente acaba sendo arredio, ou seja, ninguém pode falar as coisas para nós. Isso é imprudência. Você acha que Deus vai novamente se personificar em alguma pessoa para visitar especialmente você, para dizer as coisas que você precisa fazer para mudar? Não. Deus vai usar nas pessoas que estão contigo na caminhada. Quantas vezes... Obrigado, irmão. Quantas vezes, irmãos, eu fui orientado por essas pessoas que eu tenho na caminhada e muitas vezes pela minha mãe. E quantas vezes até os meus inimigos me orientam. Quando você exerce uma abertura do seu coração ao Espírito Santo, ele, através da prudência, te orienta constantemente. Por isso que pessoas que se abrem à virtude da prudência, dão uma elevada, vamos dizer assim, no grau de nível de santidade. Por quê? Porque a pessoa já não obedece mais à carne. A pessoa já não obedece mais à vivência longe de Deus. Aliás, a virtude da prudência vai fazendo com que as coisas que não são de Deus percam o interesse na sua vida. Porque o Espírito Santo vai falando para você, vai orientando a você sobre o fim último, sobrenatural, que é o encontro que você terá com Jesus e terá com Deus. Aonde ali nós só temos duas coisas. Ou Jesus falará para mim, para o Valnir, vinde, Valnir, bendito do meu Pai, porque eu vos conheço. Ou nós ouviremos de Jesus, infelizmente, e espero que ninguém aqui ouça isso, afastai-vos os malditos, porque eu não vos conheço. E a virtude da prudência é essa graça do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, que fará com que tanto eu quanto você vamos conhecendo o modo de Deus pensar, vamos conhecendo o modo como Deus faria as coisas, e nós vamos assim nos educando, nós vamos assim se convertendo, nós vamos assim melhorando e progredindo na graça espiritual. Na vida espiritual. Precisamos, sim, das graças que Deus possa fazer com que a gente se liberte, com que a gente resolva problemas financeiros, com que resolvamos problemas pessoais e familiares. Mas não esqueçamos, irmãos, que nós teremos um encontro com esse Deus e ouviremos dele. Vinde, benditos, ou afastai-vos, malditos de meu Pai. E hoje o chamado para a minha vida e para a sua vida é o quão o reino de Deus, de fato, impera na nossa vida. O quanto ser prudente é uma ordem do Senhor que nós acatamos e obedecemos. O quanto que essa obediência, essa virtude da prudência, produz em nós progressos espirituais que Deus quer que a gente progrida. Assim como eu, com meu filho Valmir, com minha filha Helena e com meu filho Paulo, eu tenho 3 filhos, quero que os meus filhos progridam na graça, eu quero que meus filhos progridam enquanto filhos de Deus. E se eu, que sou pai terreno e pecador, penso assim, quanto mais Deus, Ele quer que a gente, eu e você, meu irmão, progridamos na graça espiritual, sejamos fiéis a Ele e percebemos o quanto que isso de fato nos realiza, a tal ponto com que a gente não tenha mais prazer em ser do mundo, carnalmente falando. Deus quer isso de nós. Deus quer ver a gente se aproximando da luz, para que nós, na luz, possamos ver Deus face a face.
Como Deus precisa que você se atente à virtude da prudência. E é tão sério isso que hoje a passagem que eu trouxe para vocês, Jesus usa de um exemplo mundano para iluminar os seus discípulos e iluminar a mim e a você sobre o quão necessário é sermos prudentes daqui para frente. Lucas capítulo 16, versículo 1, depois Jesus falou ainda aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar seus bens. Ele o chamou e lhe disse: o que ouço dizer a seu respeito? Presta conta da tua administração, pois não podes mais administrar os meus bens. O administrador então começou a refletir: meu senhor vai me tirar a administração. O que é que eu vou fazer? Para cavar e arar a terra eu não tenho mais força. De mendigar eu não tenho mais coragem. Ah, já sei o que vou fazer para que as pessoas me recebam em suas casas quando eu for afastado da administração. Então, aquele administrador chamou cada qual pessoa separadamente que estavam devendo ao seu senhor e perguntou ao primeiro: quanto é que você deve ao meu senhor? Ele respondeu: 100 barris de azeite. E aquele administrador disse assim: pega a tua conta, anota aí, você deve 50. E depois outro perguntou: e você, quanto deve ao meu patrão? 80 sacas de trigo. Toma e escreve, você deve 50. E o senhor daquele administrador elogiou a sagacidade. E Jesus disse: de fato, os filhos desse mundo são mais sagazes para as contas da sua geração do que os filhos da luz. Essa passagem ela é um tanto ambígua. Dá a impressão que Jesus está elogiando a maldade do administrador que roubava. Não parece? Ué, o camarada roubou o patrão e depois, na hora que o patrão mandou embora, ele falou assim: já sei, o Valnir está devendo meu patrão. Vem cá, Valnir, você deve quanto? 100? Não, agora você está devendo 50, hein, meu? O Valnir vai ficar todo feliz. Não esquece de mim quando eu precisar de você, tá bom? Aí, quanto você está devendo? Está devendo 80. Não, cara, o negócio está devendo 40. Só que eu estou trabalhando com o dinheiro meu? Não, estou trabalhando com o dinheiro do patrão. E o patrão fala: rapaz, esse administrador é esperto mesmo, hein? Tá, além de pegar o meu dinheiro, ainda está fazendo amigo com o meu dinheiro, hein? É isso que está acontecendo. E Jesus conclui a história dizendo: os filhos das trevas são mais espertos no tratamento com os demais do que os filhos da luz. Aí, para iluminar ainda mais, você pega a Bíblia assim, todo mundo tem uma notinha de rodapé, não tem? Essas letrinhas menores, bem abaixo das Bíblias, aonde sempre tem uma notinha ali que nos ensina. Fiz questão de trazer para você. O que Jesus elogia não é evidentemente a desonestidade do administrador, mas a sua engenhosidade em usar os problemas, que é a demissão dele. As oportunidades que estavam presentes, as pessoas que deviam o patrão dele, para se preparar para um futuro inóspito que antevia. Ele não sabia arar e tinha vergonha de mendigar. Esse cara, de uma maneira mundana e corrupta, pensou: não vou ter mais o dinheiro. O que eu vou fazer? Eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Vou fazer isso. O que você percebe é a sagacidade, ou seja, a prudência desse cara em perceber que dias difíceis virão. Eu preciso fazer algo agora. E Jesus está falando para nós, filhos de Deus. Nós devemos ser sagazes. E lembrar que uma hora esse administrador virá prestar a conta de nós. Assim como esse administrador veio. E vai perguntar para mim, para você. Vamos lá. Presta conta daquilo que você está fazendo. E Jesus quer que nós sejamos assim, sempre atentos com essa virtude da prudência. Ronaldo, como é que é? Qual é a diferença vício e virtude? Pessoas que Vício e virtude, né? Hábito. Sempre a palavra hábito. Virtude, um bom hábito. Ser prudente. O vício, imprudente. Fofoca. Imprudência, no caso aqui, né? É claro, se a gente for enumerar os demais, mas a gente vai falar sobre a prudência. Se a prudência é levar em conta o meu fim último sobrenatural, a imprudência é o quê? Não levar em conta. Vivo como se não tivesse amanhã. Aí eu posso roubar, eu posso fazer o que eu quiser na minha vida, posso enganar, eu posso mentir.
E assim você pode pensar o que vier na sua mente. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé um pouquinho? Eu estava aqui com o Fábio lembrando de uma música que eu acredito que ela sintetiza bem o que nós estamos querendo dizer hoje sobre a prudência. Mas coloque a mão no seu coração agora e pense no seu fim último sobrenatural, que ainda não está acontecendo, porque você está aqui no mundo natural. Você ainda está aqui no mundo natural. O seu fim último sobrenatural ainda não se concretizou. Mas aquele que você vai encontrar nesse fim último, que é Deus, está no seu coração nesse momento. Conversa com ele e fala: Senhor, sei que muitas vezes eu procuro na igreja, Senhor. Eu procuro quando as coisas estão difíceis para mim. Mas a partir de hoje, Senhor, eu não quero ser assim. Eu quero estar contigo em cada caso da minha vida, em cada caso particular, Senhor, na minha família. Vai pensando o quanto que a sua família precisa de Deus, o quanto que os seus filhos, os seus familiares, eles precisam de Deus. Eu tenho um familiar que está precisando tanto de Deus. Senhor, eu quero levar a sua presença comigo nas minhas decisões, Senhor. Ilumina a minha vida através dessa virtude da prudência, para que as minhas decisões não me afastem de Ti, Senhor. Ao contrário, Senhor, que as minhas decisões possam fazer eu cada vez mais se aproximar de Ti. Abençoa a gente, Senhor, que está aqui nessa câmara. Abençoa os vereadores que vão tomar decisões. E que essas decisões, Senhor, não afaste ninguém da presença de Deus. Ao contrário, Senhor, que eles possam ter uma virtude da prudência tão imperativa nos seus corações, que nós possamos dizer: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento que nós estamos aqui juntos orando, pedindo para que o Senhor fique conosco sempre. A partir do momento que a gente pisar fora daquela porta, Senhor, o Senhor vai conosco também, Senhor. Sempre, em cada decisão. Finalizo com um testemunho. Olha isso aqui, bem legal, irmão. Eu dei aula com um cara que foi presidente da Sercontel por 3 meses. E quando ele foi presidente da Sercontel, ele falava assim que todo dia, de manhã, ele pedia o Espírito Santo. É o Mário Jorge Tavares. E quando ele pediu o Espírito Santo, ele recordou de um fato, para nós percebermos o quanto que a virtude da prudência é importante. Ele rezou e chegou para trabalhar. Passou um pouquinho de tempo, alguém veio na mesa dele e falou assim: Mário, estamos aqui com um contrato, tal, você tem que assinar aqui agora, tal. E no coração ele sentiu assim, Deus falando assim, ó, o parágrafo tal, a cláusula tal, olha, tem coisa errada. Ele pegou e folheou e foi lá no parágrafo que ele sentiu. E aí tinha uma gambiarra, vamos colocar assim, algo assim que prejudicaria a Sercontel. E alguém poderia ser incriminado. Olha o Espírito Santo agindo quando a gente leva ele a sério. Por isso, irmãos, o Espírito Santo pode nos conduzir. Eu lembro quando ele contou isso, e hoje, quando eu estava preparando a pregação, lembrei do Mário Jorge quando ele disse isso. E ele fala assim: ó, Ronaldo, o Espírito Santo não abandona quem o busca. Amém, irmãos? Amém. Vamos cantar uma canção para a gente finalizar aí, né?